Shalom. Bem, hoje é o nosso 25º dia da leitura anual da Bíblia e eu quero comentar um pouco mais a respeito do capítulo 31 ao capítulo 34 de Êxodo. Bem, nesse momento, o Senhor chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu estou precisando fazer alguns utensílios para o tabernáculo e eu separei algumas pessoas. Separei Bezalel, que é um homem muito bom no que faz, eu o capacitei, aliás, eu o enchi do Espírito a Bezalel, e não só a Bezalel, mas também um outro homem chamado Aoliabe. Tanto o Aoliabe quanto Bezalel, quanto, na verdade, todos os homens que tinham alguma habilidade para trabalhar com ouro. E aí, esses homens, eles foram capacitados por Deus para fazer a mesa, o candelabro, para fazer o altar de holocausto, para preparar toda a peça de ouro. Eles eram especializados nisso, eram ourives, artífice, né, que é chamado. E aí eles fizeram todo o trabalho manual, toda a roupa sacerdotal, a roupa de Arão, todos os detalhes foram confeccionados por esses jovens que tinham habilidades e que receberam uma habilidade ainda maior. No capítulo 32, gente, começa uma história que a gente sempre está ouvindo. Sabe aquelas histórias bíblicas que se repete a cada pregação, a cada momento? Pois é, essa é uma dessas histórias. É a história em que Deus vai falar com Moisés, né, dessas habilidades que deu, e Deus também vai falar a respeito do dia de descanso e vai dizer assim: olha, eu sou um exemplo de que o homem precisa descansar. Eu trabalhei 6 dias e descansei no sétimo dia. Ou seja, o homem precisa ter um dia de descanso. E aí, tudo certo, Moisés pega as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu nas pedras os mandamentos em duas pedras. E Moisés desce todo tranquilo e de repente ele escuta uma música. Josué está esperando Moisés descer lá na beira do monte e Josué pergunta assim: eu estou escutando algumas músicas, alguns parecem um alarido de guerra. E Moisés falou: não, isso aí não é música de guerra, isso aí é outro tipo de coisa, vamos lá dar uma olhada. Quando Moisés chega no acampamento, ele vê. Ai, ai, lembra daqueles. Eu fico assim pensando, gente, como foi complicado, porque nos capítulos anteriores, Deus tinha feito uma roupa sacerdotal para Arão. Urim, Tumim, são pedras que falavam da vontade de Deus. Deus tinha consagrado Arão e os seus 4 filhos, todos, sabe, direitinho, aquele homem com moral, com ética. E agora Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, ou 46 dias, como nós vimos, e de repente as pessoas começam a dizer o seguinte: esse tal de Moisés que nos tirou do Egito, porque agora já não era mais Deus que os havia tirado do Egito. Agora eles falavam que era Moisés. Esse Moisés está demorando muito. Aí eles chegaram para Arão e falaram assim: Arão, faz um Deus para nós. E aí Arão pegou, mandou todo mundo tirar os colares, brincos, pulseiras de ouro, fez todo o trabalho e fez o bezerro de ouro. Quando Moisés estava se aproximando, ele viu comidas, ele escutou cânticos, todo mundo bêbado, um carnaval, um verdadeiro carnaval. E todo mundo quebrando os mandamentos que Deus tinha acabado de escrever. Não adorará outros deuses além de mim, e eu serei o primeiro, né? O mandamento fala que não há outro Deus a não ser o Senhor, e toda a prioridade seria dele. O povo tinha acabado de ver há pouco tempo um monte fumegando, relâmpagos, terremotos, manifestações extraordinárias que chegaram a ficar com medo. Eles não queriam se aproximar de Deus. E aí, agora estão adorando um bezerro de ouro. Agora eles estão adorando
alguém, algum objeto, e Moisés fica tão nervoso que ele quebra aquele bezerro, faz um pó, joga dentro da água e obriga todo mundo a tomar o bezerro. Foi uma descarga de raiva, ele quebra as tábuas da lei e chega para os levitas e fala assim: quem é que está adorando essa imagem? Quem é que não está? Então ele separa e aí manda os levitas matar todos os idólatras. 3.000 homens morreram nesse episódio. Gente, que loucura! 3.000 homens morreram. E aí Moisés chega para Arão e é uma das maiores desculpas de Arão. Fala: Arão, como é que você cai numa dessa? A desculpa de Arão era uma desculpa de uma criança de 7 anos. Fala assim: Moisés, eu não sei, eu joguei o ouro no fogo e de repente veio um bezerro e tá aí. E aí Moisés fala assim: você foi pressionado pelo povo, né? E aí é interessante porque Deus, nesse momento, quando Moisés está descendo, Deus vê aquilo que Moisés não está vendo. E aí Deus fala, antes de Moisés descer, Deus fala assim: olha, desce, porque o teu povo, que agora não era mais povo de Deus, fala assim: o teu povo está em pecado. E aí, quando Moisés chega diante do povo, manda matar todo mundo, Moisés manda matar todos os idólatras, e aí nesse momento bate assim aquele sentimento de pai, e ele começa a interceder por Deus, porque Deus queria matar o povo. Deus fala assim: olha, eu vou matar esse povo, Moisés, eu vou começar uma outra situação, uma outra história só com você. E Moisés, com muita ousadia, algumas traduções falam assim: olha, Deus se arrepende daquilo que você está querendo fazer. Esse arrependimento, lógico que não é um arrependimento de um pecado, mas fala de uma ideia que Deus estava tendo, como se Moisés falasse: olha, mude de ideia daquilo que você está querendo. E aí Deus fala assim: não, tudo bem. Então, Moisés, olha, vai com esse povo, eu vou dar a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo ir com vocês, e o anjo vai acompanhar vocês e vai dar tudo certo. Moisés, na ousadia, gente, que homem ousado, ele fala assim: se eu não for com esse povo, pode arriscar. Se o Senhor, aliás, não for, nós não vamos. Se o Senhor não for, pode riscar o meu nome do livro da vida. Eu não quero nem saber dessa história, não, Deus. E aí Deus falou assim: olha, então eu vou fazer uma aliança com você. E nessa aliança, eu quero que seja consagrado o primogênito. Aí Deus vai falar das questões da aliança, né? E é interessante que Deus fala assim que achou graça em Moisés diante do povo, né? E Moisés, como último ato, ele fala assim: Deus, eu quebrei então as tábuas da lei, então precisa que o Senhor escreva de novo. Né? Isso não está na Bíblia, lógico, mas eu fico imaginando dele orando assim. E aí, novamente, vai ser feita pela segunda vez as tábuas. Só que aí Moisés fala assim: só que eu quero te ver face a face. Aí Deus falou assim: de forma alguma, se você me ver, você vai morrer. Você vai subir no monte e vai ter uma fenda numa rocha e eu vou passar de costas e você vai ver a minha Shekinah. Gente, que coisa tremenda. Aí Moisés vê a glória de Deus, mas não vê o rosto de Deus. É muito interessante. E aí Deus vai escrever pela segunda vez as tábuas da lei, que também são chamadas de tábuas do testemunho. E nessa aliança que Deus faz com Moisés, Deus fala assim: olha, eu quero que vocês me festejem pelo menos 3 festas por ano, 3 vezes ao ano, que é a festa das semanas, que é a festa dos pães asmos e a festa da colheita, que é a festa que é feita no final do ano. 3 vezes no ano, todo homem vai ter que se prostrar diante do Senhor e orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Quando Moisés desce pela segunda vez, o seu rosto era tão glorioso que o seu rosto brilhava e ele teve que colocar um pano diante
das pessoas. Quando ele se aproximava novamente da presença de Deus, ele tirava aquele véu. Quando ele saía da presença de Deus e ia se apresentar ao povo, ele colocava o véu novamente, né? Então é isso, né? Então Deus dá essa graça, e a partir de agora ele vai voltar a falar sobre algumas leis, alguns utensílios. Gente, que momento chave esse do capítulo, a partir do capítulo 32, na verdade, né? Até esse 34 aqui é especial. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.